Salve, salve galera do YouTube! Estamos aqui para poder conversar hoje sobre um assunto que é interesse nacional, selantes. E aí, quando eu devo fazer a reposição do selante, como colocar selante e como que faz o processo de manutenção do selante da sua bike. Então, acompanha aí. Então vamos lá, primeiro procedimento, mesmo que vai ser uma reposição de selante, eu gosto de fazer o saque do pneu para a gente poder fazer uma inspeção, né, como está o pneu. Primeira coisa, só para a gente poder observar aqui na estrutura do pneu, olha só. Foi formada aqui uma camada de látex, é importante a gente fazer essa remoção de limpeza, senão isso daqui vai acumulando, 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 isso aqui auxilia no desbalanceamento do pneu. Então todas as vezes que a gente vai fazer a reposição, eu faço o saque para poder fazer a limpeza. Então aqui a gente vai fazer a limpeza já, para poder fazer essa remoção. Segunda coisa que a gente para poder observar é o estado da fita, né? Então a gente vê se não foi criado nenhum bolsão de ar, no caso desse daqui, consigo sentir aqui um bolsão de ar. A fita se move aqui lateralmente, então implica dizer que tinha selante vazando por meio dos naipes da roda. Então, segundo ponto, no momento de fazer a inspeção, a gente analisa como está a situação da fita. Ó, aqui a gente consegue ver que a fita se moveu, ó, tá vendo? Então, não adiantaria eu simplesmente pegar essa roda aqui, inserir mais selante dentro dela, fechar e calibrar, porque eu ia acabar perdendo todo o selante que eu coloquei aqui. Então, um dos procedimentos importantíssimos de serem feitos, muitas vezes negligenciado, no momento de fazer a reposição do selante, faz o saque do pneu para poder fazer uma inspeção no pneu e na fita de aro. Fechou? Então, ó, procedimento, a gente vai fazer o saque, tá? Limpeza completa do pneu. Aqui é um ponto que eu queria mostrar. Olha a grossura que tá aqui, ó, essa base aqui. Então, isso daqui ele vai gerar um peso agregado nesse ponto do pneu, como eu disse, criando balanceamento. Existem várias técnicas para poder fazer a limpeza do pneu. Nesse caso aqui, que ele tá, já criou uma película única, fica mais fácil de tirar. Então já eu vou fazer aqui, terminar de fazer a limpeza do pneu, mostrar para vocês. E a gente vai ver, inclusive, qual que é o peso, do selante, do látex que está aqui dentro, um outro fator, bacana para você poder fazer a limpeza do pneu. Então nesse caso aqui tá simples. Se tiver mais complexo de fazer, não tiver formado a película, você pode utilizar uma buchinha para poder fazer a limpeza. E por fim também fazer uma inspeção na estrutura completa do pneu. Olha lá, ó, removido tanto de resina que a gente tirou da parte, isso aqui é só pneu traseiro, tá? Colocando aqui pra gente ver, ó, 37 gramas. A gente vai colocar mais selante aqui dentro, no caso do selantezinho que a gente utiliza aqui do copo, a gente vai colocar mais 140 ml, ou seja, no final das contas 140 ml que daria mais ou menos 140 gramas, mais 37 gramas aqui, quase 200 gramas a mais ali o pneu ficaria, com esse restante de selante já em formato de látex com o selante novo. E no processo aqui de inspeção do pneu, a gente achou aqui, ó, um machucadinho no pneu, Então um cortezinho pequeno, a gente tá bem perto aqui da borda do pneu mesmo, um cortezinho aqui. A gente vai fazer um trabalho aqui, tá? Para poder evitar que o selante vaze, Então para isso a gente tem aqui esse cimento vulcanizante, No caso, esse daqui, ele serve para poder fixar remenda a frio, câmara de ar e manchões a frio nos pneus, Então, a gente vai fazer a administração dele aqui, para a gente criar uma película, colocar o manchãozinho aqui, para evitar vazamento nesse pneu. Vamos lá, galerinha. Aqui, ó, foi feita a vulcanização, tá? No pneu, para poder vedar aquele buraquinho que tinha. Então, esse foi o primeiro procedimento. Já fiz também, a limpeza do pneu traseiro. O pneu traseiro deu até mais látex do que o dianteiro, Tá até mais pesadinho do que ele. E aí, na hora de fazer a análise ali da fita, o pneu traseiro mostrou, a roda traseira mostrou bastante ponto de vazamento. Então, duas outras coisas que eu vou orientar a gente a fazer. Fazer a limpeza da válvula, porque senão a válvula vai acumulando resíduo lá dentro. Depois fica ruim de encher e esvaziar. Então, ó, quando você empurra a válvula aqui, ó, ela sobe, tá vendo? Ó? Eu vou fazer a abertura para sacar isso daqui para poder fazer a limpeza aqui. Senão ele vai acumulando selante e aí com o tempo você tenta inflar o pneu, ele acaba não conseguindo inflar. Você faz bastante força e a bomba não consegue. Outra coisa, a fita dianteira também, ó, ela escorregou aqui, ó, tá vendo? Então, ela saiu do lugar. Então, é mais um motivo para a gente poder fazer essa inspeção em como é que tá a fita. E aí, vou fazer a remoção aqui da fita, limpezinha do bico. Ó, tanto de selante que entrou para a parte de dentro da fita, Esse selante escorre, vai lá para o naipe, para a válvula e passa pelos naipezinhos aqui e acaba vazando aqui na roda também, tá? Então, esse indício que o selante entrou aqui. Então, vou fazer aqui a limpeza do aro, limpeza da válvula,
e aí a instalação da fita aqui, e aí a gente vem com as informações para instalação da fita. Vamos lá, o procedimento de limpeza, né? A gente tira a parte de cima da válvula, faz o saque, né, da agulha da válvula. A gente fez limpezinha aqui, tá? Tirei um pouquinho de crosta de selante que tinha ficado lá dentro. Depois, ministração de... Aqui, ó. Essa melequinha aqui foi tudo que saiu de dentro da válvula, né? Ele vai atrapalhando ali o movimento da agulha lá dentro, tá? Depois fizemos limpezinha aqui com álcoolzinho isopropílico, né? Joga lá, passa a válvulazinha dentro, agulha, para poder fazer a limpeza, não sobrar resíduo. A mesma coisa vai fazendo o aro, né? Então vai espalhar por toda a extensão do aro aqui álcool isopropílico, álcool 90%, tá? Para poder ficar bem limpo. Por que tem que ser o álcool 90%? Porque a evaporação da parte líquida dele é rápida, né? Então ele não deixa resíduos. Se você coloca outro álcool, ele vai deixar úmido, corre o risco de na hora de você fazer a instalação da fita, ele ainda tá úmido e não colar direitinho a fita. Então a limpezinha daqui tem que ser uma limpezinha bem marota também, tá? Uma limpezinha bem feitinha. E o último ponto, para poder instalar, escolher o tamanho da fita, a gente tem tamanho de fita diferente, né? 21 milímetros, 25 milímetros, 28, 30, 32, 26, enfim. A fita ela tem que ficar, né, colada nas duas paredes internas aqui, ó. Então você tem que fazer a medida primeiro, porque se a fita ficar mais fechadinha, quando o pneu soltar, ele desloca a fita. Então a fita tem que ficar encostada na parede interna de cada lado. Então você faz a medida da parede interna, eu aqui utilizo o paquímetro. Aí, vendo o tamanho da paredezinha interna, eu vou escolher qual que é a fita que eu vou fazer a instalação. Fechou? Então esse é o próximo passo. Vamos lá, com o aro limpinho agora, né? A gente fez a limpeza com a fita selecionada. Eu tirei a luvinha aqui para poder ficar mais fácil manusear, tá? Seleciona a válvula aqui, ó, o local onde é que entra a válvula. Vou fazer a instalação aqui, tá? Do comecinho da fita, né? Ó. Coloquei, ó, marquei o dedinho lá dentro para poder ficar bem coladinha, certo? E agora, ó, vou simplesmente puxando e vou encaixando aqui a fitinha, ó. E aí vou fazendo a instalação aqui da fita. Se quiser fazer com a luvinha, pode fazer, né? Eu particularmente prefiro sem a luvinha. E aí depois eu uso a luvinha para poder fazer o fechamento final aqui do... Então vamos lá, eu terminei de passar aqui a fita. Vou fazer o cortezinho aqui, ó, na diagonal da fita. Passei da válvula um pouquinho, tá? Então aqui eu vou criar esse sulco na diagonal, justamente para poder evitar que o selante entre. Pronto. E aí nessa marcaçãozinha aqui eu vou colar o adesivozinho. No nosso caso aqui, o COF já manda. Para a gente poder fazer o selamento aqui, o fechamento. Esse camaradinho é mais para poder não deixar, né, selante entrar aqui dentro, né? Então a gente vem... Prontinho. Pegar a luvinha, porque aí agora ele consegue me dar, ela é emborrachadinha, né? Ele consegue me dar uma alavanquinha melhor para eu poder fazer, né, a colagem todinha aqui no aro, né? Para poder deixar a fita bem instaladinha mesmo, né? Não deixar ar entrando aqui no meio. Prontinho, fitinha instalada, vou instalar o pneu agora. Lembrando, esse pneu é o traseiro, onde a gente fez o manchão, tá? Então esse lado aqui é o lado que eu vou fazer a instalação primeiro, né? Virei o pneuzinho aqui, de novo. Se ligar na orientação certa de instalação do pneu, você não pode instalar para qualquer lado. O pneu tem um desenho, né, para poder mostrar a direção.
E é muito importante respeitar a direção do pneu. No caso desse aqui tem aqui, ó, rotation, né? Tá falando assim, ó, a rotação dele é para frente, né? Porque o desenho, ele é feito justamente para poder gerar o procedimento de tração, né? Para poder te dar autonomia na direção, então, e para poder diminuir o arrasto. Se você monta o pneu na direção errada, você vai ter problemas tanto de maior arrasto, quanto você não vai ter, né, tanta autonomia de direção da bicicleta. Então, rotação para frente. No caso aqui, que é uma roda traseira, eu coloco o cassete para minha direita. No seu caso aí do vídeo é a sua esquerda, mas para mim é a minha direita. E vou colocar a setinha de rotação para frente, né? Vou instalar aqui a bordinha lateral do aro, toda a extensão dele, de um lado. Pronto, já instalei. E agora eu vou preparar para poder receber aqui o selante. Vou instalar aqui o outro lado do aro, né? Eu só escolhi aqui, ó. Aqui é o ponto onde é que a gente fez o manchão. Então esse ponto eu já vou deixar instalado para poder, né, não sobrecarregar aqui. E vou deixar só uma pequena cavilha, que é o local onde é que eu vou fazer a instalação do selante. Então, ó, já instalei praticamente aqui todo o pneu. Molezinha, ó. E vou deixar aqui, ó, só um espacinho que é para eu poder colocar aqui dentro o selante, tá? Então vamos lá, tem o selantezinho aqui agora, vou fazer a instalação dele. Nesse caso aqui, ele já tem a marcaçãozinha para a gente poder fazer pela válvula a instalação, tá? Eu vou fazer colocando direto aqui pelo copinho, né? Tô simulando você fazendo aí essa instalação como se fosse fazer em casa, com selante que você já tem aí, né? Pode ser de outra marca, a questão é você ver a posologia, tá? Mas no geral a gente acaba fazendo pela válvula mesmo. A gente já faz o fechamento do pneu, já infla, mas aí a gente vai fazer aqui, né? Mais ou menos como que você faria em casa, tá? O procedimento. Então a gente vai colocar aqui, eu pego um dosador, esse aqui tem 100 ml, no caso desse selante são 140 ml, importante você balançar, tá? Para você poder pegar as pequenas partículazinhas, né, que ele tem aí dentro, que são essas azuisinhas, e misturar, para poder ajudar a fazer a vedação. Então esse aqui é 140 ml, eu vou colocar aqui primeiro 100 ml no vão do pneu, tá? Iogurte? É um iogurte Danoninho, me dá, ó lá. Botei 100. Agora vendo a marcaçãozinha aqui de 40 ml. Prontinho. Mais 40 ml. O legal de fazer pela válvula, velho, é porque evita melequeira, você já fechou o pneu, né? A gente já faz a inflação do pneu. Mas aqui a ideia é fazer um procedimento mais próximo do que você faria em casa, né? O cofre em si, ele tem até um aplicador aqui, ó, tá vendo? Esse bico já serve como aplicador. Geralmente você vai ver até que aqui tem as marcas, né? Que eu mesmo fiz essas marquinhas aqui vermelhinhas, que é quando eu vou instalar direto, né? Boto aqui, só para vocês terem noção. Pã. Coloco essa outra extremidade lá na válvula, né? No caso, nossa válvula tá aqui, claro que eu coloco ela para baixo e só viro e encho. Aí fica facinho, molezinha de aplicar também, né? Então vamos lá, agora o que eu vou fazer? Vou fazer o fechamento do pneu, tá? A gente vai simplesmente direcionar aqui, ó. Vou rodando aqui o pneu. É legal porque naturalmente o selante já vai escoando para a parte de baixo aqui, ocupando o volume de baixo. E eu não preciso lidar com a melequeira do selante. Então vem aqui, ó. O selante já vai descendo, se acomodando, e eu venho e faço só a finalização da instalação do pneu aqui. Pronto. Fez a instalaçãozinha. Agora a gente vai encher a válvula. Agora é importante, tá? Essa bombinha nossa aqui, ela tem um reservatório. Então o que eu faço aqui, ó? Se não tiver, é legal você ter um compressor. A bombinha comum você não vai conseguir possivelmente fazer a instalação, não. No nosso caso aqui, ó, a gente tem uma válvulazinha, ó, for tank, tá vendo? Então a gente liga pro tanque, o que acontece? Eu inflo aqui, ele vai encher o tubo ali de ar, e aí de repente quando eu abrir ele sai de uma vez, ó. Sai todo o ar de uma vez. Então eu preciso de ter um ar que vá trabalhar com alta velocidade para poder fazer a inflação do pneu, para que ele vede, faça a vedação, né? Senão, você não vai conseguir fazer esse procedimento aí em casa. Então,
Se não tiver, você pode ir no posto. Coloca lá na função pneu vazio, tá? Para você poder fazer. A nossa da Tupi, a vermelha que a gente vende, tem esse... Tem. Tem? Abre aqui o gatilho. Pronto, ó. Você viu que ele já inflou o pneu todo, ó. Vou fazer mais procedimento daqui umas 2, 3 vezes. O pneu já começou a sentar. Aí um disso que você pode ver é que na borda dele, ó, tem uma linha que é a base. Ó, aqui ele ainda tá dentro, tá vendo? Ó? Pô! Esse barulho é natural, é o pneu se assentando. Falta esse trecho aqui para ele se assentar, ó. A linha vem por fora, entra dentro do aro. Aqui sai novamente. Então vou dar um pouquinho mais de pressão de ar para poder fazer com que o pneu termine de se assentar. Pronto. Assentou, ó. Então toda a extensão do pneu está assentado. Se você não fizer isso, o pneu vai ficar desalinhado, balançando, mas a priori já foi selado aqui. Vou observar os dois lados para ver se o pneu está com toda a extensão. E agora eu desligo o tanque e vou regular aqui a pressão que eu quero, tá? Agora ele já vai marcar a pressão que eu quero colocar no pneu. Uma atenção só especial na hora de fazer isso aí, ó. Lembra que esse pneu a gente recuperou, né? E ficou 0 bala. Ó, para poder verificar a pressão indicativa. Olha lá, a gente tem esse daqui, ó. A quantidade de pressão que ele pega, tá? De 29 até 58 libras por polegada quadrada, que é PSI, a unidade de medida, beleza? Então o pneu ficou aqui, bem assentadinho. Vou verificar, né, qual que é a pressão que o cliente quer, para a gente poder fazer essa regulação. Mas aí está instalado, prontinho. Feito o serviço de recuperação do pneu, né, com manchão. Feito a limpeza, tiramos o selante antigo, instalamos a fita. E está aqui, quando você for fazer a manutenção no seu tubeless, é assim que se faz. Se ligou? Gostou do conteúdo? Dá o joinha, o like pra gente ali, por favor. Comenta nos comentários se você tem alguma dúvida em relação a esse tipo de procedimento. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E aí, só um making off aqui, né? Final aqui pra galera, o que que acontece? O que que aconteceu com esse pneu? A pressão indicativa dele aqui, a gente viu que é 29 libras, né? O cliente estava utilizando entre 22 e 23 libras. Então ele estava usando uma pressão abaixo do que o pneu indica. Estava pedalando um trecho de trilha, pegou uma quina de pedra, acabou cortando o pneu. Então muito importante observar essa questão da pressão indicativa do pneu mínima para você poder utilizar. Lógico que está relacionado também com o peso do ciclista, mas usem sempre a pressão correta. Se você não quer fazer esse serviço, né, queria só conhecer e precisa de um serviço desse, a nossa oficina faz. Somos uma oficina especializada, um centro autorizado, tá? SRAM, Mucoff, então esses são os produtos que a gente utiliza aqui, inclusive, né? Aí você pode estar procurando a gente, entrando em contato, né? Que a gente está aqui para poder prestar o serviço de forma a respeitar aí principalmente os manuais técnicos, as boas práticas e entregar o melhor serviço aí para você. Show?